Hebreus capítulo 6, versículo 17 diz assim: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos hebreus, aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra até o véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, eu vou ler novamente o versículo 19, e depois que eu ler o versículo 19, os irmãos repetem bem forte. Amém, queridos? O qual temos por âncora da alma, seguro e firme, e que penetra além do véu. Os irmãos... Amém, queridos? Irmãos, nós vivemos num tempo de grande instabilidade. Não é verdade, irmãos? De grande incerteza. Porque, meus queridos, as notícias que chegam para nós é notícias de crise. Não é verdade, irmão? É notícia de doença, de violência, de conflito. E eu vou dizer aos irmãos, eu parei de assistir TV aberta justamente por causa disso. Porque quando a gente liga, quando não está falando sobre um dos polos da política do país, é só crise, desgraça, morte. Irmãos, tem hora que a gente tem a impressão de que vai jorrar um banho de sangue, né? Um rio de sangue da TV. Não é assim, irmãos? Por isso que eu parei de assistir, já faz alguns anos já, de assistir TV aberta. Eu escolho a minha programação, né? Eu escolho as notícias que eu quero saber, porque, irmãos, as coisas estão terríveis. Porque essas coisas, irmãos, nos levam ao desespero, é ou não é, meu irmão? E agora com essa crise que está vendo aí, essa crise mundial, a guerra lá, né, possivelmente a guerra no Irã, está todo mundo muito doido, né, meus queridos? No grupo dos meus irmãos, né, somos 5 irmãos, nós temos o grupo, meu irmão colocou lá, olha, cuidado, guerra... Deu vontade de perguntar para o meu irmão, espero que ele assista esse vídeo, perguntar o que é que esse grupo aqui que tem a ver com a família, tem a ver com a guerra do Iraque. Mas está todo mundo assim nervoso, vai ter guerra e não sei o quê. Mas, irmãos, a despeito disso, a despeito dessas expectativas, não é? De guerra, de crise e tal. Talvez, irmão, você esteja passando, não é, por guerras. Talvez você esteja enfrentando uma crise, né, pessoal. Talvez você esteja enfrentando uma crise relacional, não sei, uma perca na sua vida, uma perda na sua vida. Talvez você esteja enfrentando coisas assim, irmãos, e essas crises, essas perdas, né, todas essas coisas desesperam a nossa alma e deixam a nossa alma como se estivesse à deriva no mar, né? Você já viu, irmãos, um barco à deriva? Ele vai para onde a onda levar, não é assim, meus queridos? E muitas vezes as nossas almas estão desse jeito. Vai para onde a crise leva, vai para onde as notícias nos empurram. Irmãos, e estar numa situação como essa nunca é fácil, porque há pessoas, meus queridos, que entram num estado de desespero tal que chegam à depressão. Não é, meus queridos? Outros chegam à neurose, não é, de ter medo de tudo. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos assim, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: ainda existe uma esperança capaz de firmar a nossa alma em meio às tempestades. E nessa noite eu quero dizer para você que essa esperança não vai livrar você da tempestade, mas vai te livrar na tempestade. Eu quero dizer para você nessa noite que você enfrentará crises e dificuldades, mas eu quero dizer para você que a sua alma estará firme, ancorada em Deus. Diga glória a Deus, irmãos. A Epístola dos Hebreus, de onde nós tiramos o texto que lemos nessa noite, ela foi escrita para cristãos em crise,
porque eles estavam sendo perseguidos, muitos deles estavam sendo mortos, e o escritor aos Hebreus, ele escreveu, dentre outras coisas, para trazer esperança àqueles que sofrem, porque, irmãos, o autor desta epístola, ele revela que nós temos uma esperança que é a âncora da nossa alma. Amém, queridos? E eu quero só lembrar a você que a âncora é aquele objeto, irmãos, que tem dentro de um barco, né? Geralmente a gente tem a impressão que é aquela coisa bonita, né? Com duas hastes assim muito pesadas, mas tem âncoras bem feias aí, mas eficazes, que são simplesmente, se você for, por exemplo, no porto aqui, você vai ver navios com âncoras que são justamente feitas de cimento e com hastes de ferro, são muitas, porque elas chegam até o solo do mar, e quando o navio vai sendo arrastado, ela finca no solo do mar e não deixa o navio sair à deriva. Os irmãos estão entendendo, irmão? E aí o escritor aos Hebreus, ele faz essa referência à âncora, que ela é um objeto, né, que firma o navio, e a nossa fé, meu amado e minha amada, nas promessas de Deus, é a âncora da nossa alma. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? É a esperança em Deus que nos deixa firmes, nos mantém firmes nessas situações difíceis. Deixa eu perguntar a você, como é que está a sua vida? Você está passando por dificuldades? A sua alma está como se estivesse no meio de uma tempestade, sem âncora, à deriva? Pois nessa noite Deus trouxe essa palavra para nós para dizer: há esperança. Eu não quero a sua alma desse jeito, mas eu quero a sua alma ancorada nas minhas promessas. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? As promessas de Deus, elas são a âncora da nossa alma. O versículo 19 diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Irmãos, a nossa alma, ela precisa de esperança para não ser arrastada pelas crises. Eu venho falando, já faz muito tempo, eu escrevi até um artigo lá no meu blog a respeito dos mensageiros do caos, né? Para não dizer mensageiros da desgraça, a gente bota um nome bonitinho, né? Mensageiro do caos. Mas a verdade é essa: mensageiro da desgraça. Tem pessoa que se alegra, irmão, em contar para o outro desgraça, mortes, não é, meu irmão? Parece que as pessoas se alegram, se fortificam quando conta para o outro, né, que alguém matou alguém, que a crise está chegando, que todo mundo vai morrer de fome, não é? Que o país vai ser destruído, que vai ter uma guerra. Tem pessoas que se alegram nisso, e esse tipo, irmãos, de mensagem geralmente tem o poder de nos deixar triste. E quando não, irmãos, nos deixa desesperado. E uma alma desesperançada, meus queridos, não tem coisa pior. Não é desse jeito, meu irmão? E ainda, talvez a gente não ouça a mensagem desse jeito, mas estamos passando por verdadeiras crises, por percas que deixam a nossa alma à deriva. Não é assim, meu irmão? Mas olha só, meus queridos, a Bíblia, ela tem diversas promessas, cerca de 30.000 promessas, e todas essas promessas são para mim e para você. Ao invés de nós estarmos escutando essas mensagens que roubam a nossa fé, que nos deixam desesperados, não é, irmãos? Nós temos que crer nas promessas de Deus. O problema, meus queridos, é que a gente fala muito de versículos, a gente tem versículos decorados, a gente fala muito, mas quando se fala em crer realmente na promessa de Deus, que ela se cumpre, a gente às vezes fica, né, talvez, está lá na Bíblia, mas será que é para mim? Não é desse jeito, meu irmão? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e eu e você temos que crer nela, temos que crer nessa palavra. Se está na Bíblia, Deus vai cumprir. Amém, amados? Eu já falei aqui para os irmãos que quando eu era muito novo, convertido há 30 anos atrás, eu vi uma missionária, ela falar que ela fez uma prova com Deus. Ela disse: Deus está na tua palavra, se nós tivermos fé, não é? Como um grão de mostarda, nós diremos aos montes: vai daqui para lá, e ele vai, não é? E na frente da casa dela tinha um terreno baldio com um monte, né? Havia um monte de barro na frente. Ela disse: Deus, eu quero ver a tua palavra se cumprir. E ela orou: Senhor, tira esse monte do lugar,
tira esse monte. Ela orou de noite. E quando foi pela manhã, irmãos, que ela saiu para trabalhar, a missionária Ivete, ela abriu a porta, quando olhou o monte estava lá. Ela disse: Senhor, como é que eu vou crer na tua palavra desse jeito? Como é que eu vou crer, Senhor? E foi trabalhar. E quando ela chegou às 6 horas da noite, ela ia voltando para casa, tinha até esquecido da oração. Ela, quando foi entrando em casa, foi tirando a chave da bolsa, que olhou, cadê o monte? Ela olhou assim, o monte não estava, irmão, o terreno totalmente limpinho. Ela ficou desse jeito, aí uma vizinha passando, ela disse: o que foi que houve ali? Disse: não, rapaz, porque o pessoal aqui vai fazer um campinho de futebol e limpou ali, né, tudo aquilo, tirou o monte e tal. E, irmão, Deus cumpre a sua palavra. Talvez não seja como você imagina, talvez não seja como você quer, mas Deus cumpre a sua palavra. Cabe a mim e a você crermos nessa palavra, estarmos ancorados nela. Você pode dizer glória a Deus, irmãos, porque a esperança de muita gente, meus queridos, está em âncoras falíveis. Porque, meus queridos, quando os recursos financeiros, ele falha, Deus é fiel. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Quando os recursos financeiros falham, Deus é fiel. Muitas vezes ele abre portas para te abençoar. Outras vezes ele fecha a porta para te abençoar. Outras vezes ele faz chover pão do céu para te dar vitória. Ele faz chover, meus queridos, cordonizes para te abençoar. Ele faz brotar água da rocha para te dar vitória. Coisas que as nossas âncoras humanas, elas não podem fazer por nós, irmãos. Quando as relações humanas, elas falham, Deus permanece constante nas nossas vidas. Não é assim, meus queridos? Nós vemos por aí relacionamentos de 30, 40 anos acabar. Quer dizer, uma coisa que parecia estar firmada acaba. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele só se acaba se eu e você quiser. Porque da parte dele nunca. Ele é constante da sua vida. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Quando os montes se abalam, o nosso Deus, ele permanece fiel. Diga glória a Deus, meu irmão. Os montes podem se abalar, mas o Senhor continua sentado no seu trono. Eu lembro sempre, irmãos, lá de Isaías capítulo 6, né, que o profeta diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Irmãos, o rei Uzias havia morrido, ele saiu do trono, mas Deus permanecia no seu trono. O grande amigo de Isaías morreu, mas o pai do Senhor, aliás, o pai, né, o Senhor de Isaías continuava sentado no seu trono. Você está entendendo a mensagem que Deus está dizendo para você, meu irmão? As coisas podem sair do lugar, as coisas podem se abalar, mas Deus continua sentado no seu trono, sendo o teu pai, sendo o teu Senhor, e ele não vai sair. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Irmãos, nas tempestades nós podemos confiar no caráter imutável de Deus. O nosso Deus não muda. Diga assim: o meu Deus não muda. Meu Deus não. Observe o que está escrito no versículo 18 desse texto de Hebreus: para que, mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Irmãos, o nosso Deus é imutável. Malaquias capítulo 6, versículo 6, não precisa colocar não. Malaquias capítulo 6, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos, ó casa de Jacó. O nosso Deus não muda. O nosso relacionamento para com as coisas, irmãos, é um relacionamento mutável, porque todas as coisas mudam, é ou não é, meu irmão? Você compra uma coisa bem novinha e você, oh, que coisa linda, e você usufrui, seja de um bem, seja de um aparelho, você usufrui daquilo, mas ele vai mudando, ele vai ficando velho, ele vai se estragando. Não é assim, meu irmão? Nós nascemos bem bonitinho, irmão. Quando eu nasci, minha mãe disse que eu parecia Elvis Presley. Veja como é que eu estou, meu irmão. A gente vai mudando, não é verdade, meus queridos? Ninguém permanece o mesmo, até o ouro, meu irmão, um dos metais mais fortes dessa nossa terra, ele vai mudando, ele começa a ficar esverdeado. Não é assim, irmãos? Então a experiência que nós temos com as coisas é que as coisas mudam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o teu Deus nunca muda, ele permanece o mesmo, e o que ele fala, ele não volta atrás. As suas promessas que estão na Bíblia, elas não são revogadas, elas continuam sendo o mesmo. Diga glória a Deus, irmão. Aí eu quero perguntar a você: aonde você tem ancorado a sua alma? Você tem ancorado a sua alma
nos recursos humanos, você tem ancorado a sua alma no status, nos seus conhecimentos, nas pessoas influentes que você conhece, na sua família. Onde é que você tem ancorado a sua alma, irmãos? Se a nossa alma está ancorada em Deus e nas suas promessas, ela ficará firme nas tempestades, porque o nosso Deus é fiel. Amém, queridos? O versículo 19 de novo diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até os céus. Irmãos, muitas pessoas, eles, como eu já falei, né, eles lançam âncoras humanas para segurar a alma, né, são ancorados nos bens materiais. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, os bens se acabam, é ou não é, meus queridos? Você pode comprar o bem mais caro que for e você diz, esse aqui é original, esse não é do Paraguai, esse vai demorar mais um dia, se acaba. Não é desse jeito, meus queridos? Os relacionamentos, irmão, quantas vezes, né, nessa minha longa caminhada, não sou tão velho não, mas eu tenho 50 anos já, quantas pessoas disseram, olha, estou do teu lado e não arreda o pé. Meu irmão, é só fazer assim, o cabo já correu. Não é, meus queridos? Eu me lembro que no ano de 2009, quando eu fui ordenado pastor, quanta gente, ei, eu vou lá na sua igreja, eu estou do seu lado, vou batalhar contigo. Irmão, não pisaram nem lá, nem minha família, né? Minha família foi lá, estava no culto da minha ordenação, aquela coisa toda. Irmão, de lá para só tiveram no culto de ordenação, né? Um e outro aqui, ali aparece. Você está entendendo, irmão, como os relacionamentos humanos são? Eles são falhos, mas Deus esteve do meu lado todo momento e ainda está. Deus está do teu lado e não vai sair, meu irmão. Os relacionamentos podem falhar, mas Deus não. Olha só, meus queridos, existe aquele texto famosíssimo, né, de Isaías, que ele diz, ainda que uma mãe esqueça-se do seu filho. Irmãos, nós já tivemos a experiência, né, de ver mães por aí que colocam até seus filhos na lixeira, mas essas não são mães, essas são apenas genitoras. Não é assim, irmão? Porque uma mãe de verdade cuida do seu filho. Não é desse jeito, irmão? Uma mãe de verdade tem todo o carinho, mas olha só, o Senhor, ele fala um caso hipotético, ainda que uma mãe, ainda que fosse possível, uma mãe esqueceu o seu filho, eu, todavia, não esquecerei de vós. E ele diz, irmãos, que o nosso nome, lá também no livro do profeta Isaías, que o nosso nome está gravado na palma das suas mãos, ele não vai te esquecer. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Outros, meus queridos, acham a estabilidade emocional uma âncora para a sua alma, né? Eu sou uma pessoa centrada, eu nunca perco a cabeça, e isso é a minha âncora. Não, meu irmão, em todos os momentos nós sabemos que as nossas emoções, elas são volúveis, não é assim, meu irmão? Elas vêm e vão, então ninguém tem estabilidade emocional. Irmãos, esse tempo de pandemia fez com que as pessoas mudassem. Eu mesmo tive uma crise de ansiedade. Eu achava que a ansiedade é coisa de quem é besta. Eu mesmo tive uma crise de ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa muito fraca, é fácil de vencer. Não é não, meu irmão, porque as nossas emoções são assim, não é, meus queridos? E existem aqueles que têm como âncora a sua autossuficiência, se acham, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu sei, eu posso. Não é desse jeito, meu irmão. Mas, meu querido e minha querida, a nossa autossuficiência, ela é falha. Apenas Deus, ele é suficiente. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? As âncoras humanas, elas são frágeis e elas são temporárias. Porém, a nossa esperança em Deus, se nós permanecermos ancorados no Senhor, irmãos, nós obteremos vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. Eu não sei se vai ter essa guerra que estão programando aí, estão já chamando de Terceira Guerra Mundial. Eu não sei, meus queridos, eu não manjo muito de política, nem dessas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que essa guerra ecloda, haja a eclosão dessa guerra, eu e você estamos guardados, porque no Salmo 91, no versículo 7, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Irmãos, a crise pode atingir o nosso país de uma maneira tremenda, mas nós estaremos guardados. Ainda que estejamos enfrentando a crise, o Senhor estará conosco. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E essa não é uma promessa vazia, essa não é uma história da carochinha, não, meu irmão. Isso é Bíblia. O Senhor estará conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que ele não sai do nosso lado, meu irmão. Pode todo mundo nos abandonar, mas Deus está conosco, e nós temos que lembrar diariamente dessas promessas.
Irmão, tem pessoas que decoram jogadores de futebol, não é? São 11 de cada lado, né? 11 de cada time, né? Pronto. Os 11 nomes, eu gosto muito de futebol, que eu sei até quantos jogadores são, né? Então, pronto, decora os nomes de todos os jogadores, onde passou, onde jogou, os títulos que já conseguiram. Quem gosta de arte marcial sabe do MMA, quais os campeonatos que o cara passou, quais os adversários que ele tiveram. Não é assim, meu irmão? Esse pessoal aí que gosta de dorama, sem alusão aqui aos presentes, né? Sabe de todos, aquela choradeira, aquele negócio, sem alusão aos presentes aqui. Mas não é, meu irmão? Pois deixa eu dizer uma coisa para você, nada disso vai trazer alívio para a tua alma, mas lembrar-se das promessas de Deus e tomar posse delas em momentos de crise, isso sim, meu irmão, vai deixar a tua alma viva, vai deixar a tua alma firme, inabalável. Lembre-se das promessas de Deus, relembre diariamente das promessas do Senhor, declare com a sua boca e veja o que Deus vai fazer na sua vida, amém, queridos? E aí, meu amado e minha amada, eu pergunto a você, a sua esperança, ela resiste às provações, não é? Porque é fácil a gente dizer, não, tenho esperança, eu conheço versículo da Bíblia, mas deixa eu dizer para você, aliás, deixa eu perguntar a você, essa esperança, ela suporta provações? Enquanto você está passando na crise, você continua firme do mesmo jeito? Porque é muito engraçado, irmãos, como os crentes gostam de cantar hinos que falam, a minha esperança está em ti. Não é assim, meu irmão? A minha fé é inabalável, né? Nunca te abandonarei, tenho deixado tudo por ti. Mas na primeira prova, meu irmão, começa a reclamar, começa a dizer que Deus esqueceu. Hoje eu vi um vídeo numa dessas redes sociais, vi um vídeo de um pastor que passou 27 anos pastoreando, mas hoje está desviado. Porque ele disse, eu passei por uma luta tal, e quando eu precisei, onde estava Deus? Meu irmão, Deus está no mesmo lugar, sentado no mesmo trono, agindo do mesmo jeito. Nós aqui mudamos para com Ele. Aí eu pergunto, a sua esperança, ela aguenta, ela suporta provações? Porque se não suporta, você tem que basear a sua esperança na palavra de Deus. Tem que basear a sua esperança nas promessas que o Senhor te deu. Porque, meu irmão, se a sua fé está baseada na Bíblia, ela não se abalará. Diga glória a Deus, igreja. Fortaleça a sua fé na palavra, que é a rocha firme. Amém, queridos? E olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia diz que essa âncora, ela não está firmada para baixo, como a âncora normal. Porque, meu irmão, se um pescador joga a âncora para cima, pode procurar um psicólogo, que ele está doido, né? Porque ele tem que jogar para baixo. Porque a âncora, ela tem que atingir o quê? O solo do mar, não é assim, irmãos? Mas o escritor aos Hebreus diz que essa âncora, a nossa âncora, a âncora que mantém a nossa alma firme, ela não está para baixo, ela está para cima, porque ela vai além do véu. Versículo 19, novamente, olha o que aqui diz a palavra, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, a âncora está firmada para cima, está firmada em Deus, no trono de Deus. Que isso quer dizer, meu irmão, que a nossa esperança não está nas coisas terrenas, ela não pode estar naquele saláriozinho que você recebe no final do mês, na sua empresa, não pode estar naquela pessoa que você diz, essa nunca vai me abandonar, não, no status que você tem. A nossa fé, ela tem que estar firmada, a âncora da nossa alma tem que estar firmada em Deus, além das coisas materiais. Diga glória a Deus, meus queridos. Nossa âncora, elas têm que estar firmada no trono de Deus. Irmãos, nós com certeza vivemos nessa terra e necessitamos das pessoas, sim ou não, irmãos? Porque a gente não nasce só, não é, irmão? A gente precisa de alguém, né? E quando a gente morre, meus queridos, nem penso que você vai... Tem pessoas que vão levar o seu caixão. Não é assim, meu irmão? E eu já disse que quando eu morrer, Rafaela vai levar a parte
da cabeça, que é a mais pesada. Eu quero que ela sinta a minha morte, né? Se eu morrer, eu não quero morrer. Não tem esse projeto de morrer, não, viu, irmão? Tem o projeto de ser arrebatado, né? Mas se acontecer, a Rafaela vai levar. Rafaela e Aninha do outro lado, assim, um do lado do outro, levando a parte da cabeça para sentir a minha falta, né, irmãos? Mas veja só, meus queridos, a gente precisa das pessoas, não é assim, irmãos? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse precisar das pessoas não pode ser a minha fé. Os irmãos estão entendendo? Não pode ser a base da minha fé, não pode ser a minha âncora, mas sim em Deus. Porque a Bíblia diz que ainda que morra, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, as pessoas poderão levar o meu colchão, mas não poderão fazer mais nada a não ser enterrar-me. Mas o Senhor, meu irmão, Ele me ressuscitará no último dia. A Bíblia diz, irmãos, que quando eu morrer aqui, meu irmão, a minha alma, ela não morre, mas ela estará com o Senhor. E é a minha fé em Deus que me faz chegar até lá. Diga glória a Deus, igreja. É por isso, meus queridos, que nós temos que viver conscientemente com esse acesso, esse livre acesso a Deus. Amém, irmãos? Nós temos que estar ancorados no Senhor, nas promessas do Senhor. Amém? As promessas do Senhor têm que ser a firmeza da nossa alma. Irmãos, eu não posso viver sem ter esse contato com Deus, porque em última instância, meus amados, o que vai fazer a diferença é ter este contato com Deus. Não é, meus queridos? E nós estamos vivendo num tempo cada dia pior. Não é, meu irmão? A gente que tem família, a gente se preocupa como é que vai ser. Porque, meu irmão, a sujeira, a devassidão, a podridão desse mundo está entrando nas famílias, está destruindo as famílias. Não é desse jeito, meus queridos. A gente não sabe mais, ninguém tem mais certeza política de nada. É uma roubalheira, uma corrupção só. Mas eu sei de uma coisa, meu irmão, firmado em Deus, eu vou chegar aonde Deus quer. Firmado em Deus, irmãos, eu obterei vitória da parte dEle. Então eu tenho que viver conscientemente com essa intimidade com Deus, sempre buscando ao Senhor. Porque os dias são maus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Os dias são maus, não é dia de brincar. Ai, será que eu vou? Será que eu faço? Será que realmente o que está escrito na Bíblia é verdadeiro? Não é tempo mais para isso não, meu irmão. É tempo de nós termos certeza e termos contato com o Senhor, de ter essa intimidade com Deus. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Quando a gente se agrega a um time de futebol, meus queridos, as pessoas que se agregam, né, compra o fardamento, né, compra aquele padrão que chama, se interessa, vai aos jogos, né, quer saber das notícias dos jogadores. Por quê, meu irmão? Porque quer ter intimidade com aquilo que lhe agrada, que lhe apetece. Não é assim, meu irmão? Meu irmão, e as pessoas gastam fortunas para ir aos jogos de futebol, ver 24 homens, sei lá, 22 homens correndo atrás da bola. Tem um juiz no meio, né, que ele se diferencia dos outros, mas está lá, correndo atrás da bola. Não é assim, meu irmão? Aí você vai, paga aquela grana toda, aí viu o jogo, mudou a sua vida. Não, foi só um momento de divertimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você estreitar relacionamento com o Senhor, quiser conhecer a sua palavra, quiser conhecer as suas promessas e viver para Ele, isso sim mudará a sua vida, isso sim fará com que você cresça. Nada contra, meus queridos, quem gosta de futebol, quem gosta de outras coisas desse tipo, mas eu quero dizer para você que a nossa esperança tem que estar na palavra. Eu quero dizer para você que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser íntimo e estreito. Meu amado e minha amada, não é tempo mais de brincadeira, é tempo de buscarmos ao Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, quantas horas nós gastamos diante de uma TV, quantas horas a gente gasta conversando besteira com as pessoas, quantas horas a gente gasta nas redes sociais. Como é que nós não temos tempo para Deus? Não é mais momento de brincar, meu irmão. Se a sua alma está vagando na tempestade dessa vida, é momento de você ter relacionamento com o Senhor, que quer te dar essa âncora para firmar a sua alma. Amém, queridos? Então que nós possamos viver este livre acesso com Deus, porque o véu se rasgou. Não é assim, meu irmão? Isso quer dizer que não tem mais separação entre nós e Deus. Antigamente precisava da figura do sumo sacerdote para interceder por você, né, por nós a Deus. Mas o véu se rasgou quando Jesus morreu. E ele disse com isso que não tem mais
separação entre nós e Deus, agora o altar é o meu coração, eu posso ter acesso com Deus, o livre acesso está aberto. Mas aí eu pergunto, o que é que você tem feito com esse livre acesso? O cristianismo para você é só uma ideologia, é só um pensamento? Está errado, meu irmão. Cristianismo é intimidade com Deus, é andar com Ele, é ser dele e Ele ser meu. Amém, queridos? E aí a nossa alma, ela estará firme e ancorada no Senhor. Amém, meus queridos? A esperança que nós temos, ela é uma âncora para a nossa alma, segura e firme, segundo diz o texto, e ela está firmada não para baixo, mas está firmada além do véu, está firmada no trono de Deus, irmãos. Não permita que as tempestades dessa vida mudem você, não permita que as tempestades dessa vida lhe destrua, mas pelo contrário, segure nessa âncora firmemente, e você conseguirá passar por essa tempestade. Irmãos, nessas crises que nós estamos vendo, meu irmão, não deixe que essas crises te destruam, roube a sua paz, não. Mas que nessas crises você esteja firmado no Senhor. Você diga como o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, meus queridos, nós temos que nos apegar ao Senhor, para que a nossa alma não vague pela tempestade. Amém? E essa âncora segura e firme, ela vai proteger a tua alma e não vai deixar que ela vagueie por essa tempestade. Amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Eu quero concluir este culto cantando aquele louvor.